deitado no caixão, Saoshyant sentiu que havia começado a se mover. Ele ouviu os respingos e o gorgolejo da água ao seu redor. Logo percebeu que estava flutuando nas águas do rio da vida. Ele se lembrou de que existia um mundo de Pravi, de onde as almas dos descendentes vêm para o nosso mundo de Yavi. E o mesmo rio nos leva para o mundo inferior de Navi, para a terra dos ancestrais. Todos nós nadamos ao longo desse rio do tempo, do futuro para o presente, do presente para o passado. De repente, o caixão bateu em algo e Saoshyant caiu fora dele, encontrando-se no vale do rio da morte. Ao seu redor havia árvores secas, sem folhas ou casca. Elas estavam tão decrépitas que estavam prestes a cair. No topo de uma delas estava o pássaro Div, gritando com uma voz de outro mundo. Não muito longe da margem, havia uma cidade de cabanas que se erguiam sobre pilares. As cabanas não tinham janelas nem portas, e ao redor delas flutuavam como se estivessem no esquecimento as sombras das pessoas que se misturavam com a semi-escuridão do lugar. As sombras começaram a se mover em sua direção e logo ele viu seu tio, já falecido, entre elas. Naquele momento, outro caixão chegou à praia e se abriu. Uma garota em vestido de noiva saiu dele e Saoshyant percebeu que ela havia morrido jovem, antes do casamento. Ela havia sido colocada no caixão com um véu para que aqui, no submundo, pudesse encontrar um noivo e consumar o casamento. As sombras se aproximaram da moça. Entre elas estavam seus parentes mortos. Elas a conduziram à cidade dos mortos. Perto dali, uma carroça com rodas quadradas estava andando para trás. Logo, Saoshyant estava na casa de seu tio. Outros de seus parentes também estavam lá. Havia objetos estragados e quebrados por toda parte. Pratos com buracos no fundo, uma mesa com 2 pernas, metade de uma colher. Por quanto tempo você viverá aqui? Estaremos aqui até que nossa memória na Terra desapareça. E depois? Então vamos para a eternidade ao longo do Rio Estrelado, para a Via Láctea. E estando lá, chegamos instantaneamente ao futuro para encarnar novamente na Terra. De fato, cada pessoa encarna do futuro, carregando-o consigo até o presente. E, tendo realizado tudo o que lhe era devido, desaparece no passado. Então, o que é o futuro? O futuro, assim como o passado, também é um sonho. E a eternidade é um sonho sem sonhos. Logo, será sua vez de morrer. Então eu virei até você em um sonho e o chamarei, e você saberá por si mesmo. Então, Saoshyant lembrou-se de como havia viajado com o sábio Khan pela taiga. Quando saíram da floresta, eles se viram em uma clareira. O velho Khan desenhou na neve um arco com uma flecha e a corda do arco. Este é o arco de Tengri Khan. Ele mira em sua esposa, a deusa da terra, o Mai. Com essa flecha, ele a engravida. E a flecha é a alma com vida nela. Sua plumagem é a alma Ai. A ponta é a alma Kut. A haste é a alma Bos. Tios e Siur. O Mai, por sua vez, dá ao homem e a qualquer criatura um corpo físico. Portanto, Tengri é o deus da eternidade, o arqueiro, e o Mai é o alvo. O arco é segurado de ambos os lados por 2 seres, Ulgen à direita e Erlik à esquerda, que também participa da origem da pessoa. Após a morte, todas essas almas se dispersam de volta aos seus criadores. A morte quebra a flecha e aí acende a Tengri. Bos voa para alguém como um pássaro. Tios nada para Erlik como um peixe. Siur, a forma nebulosa de uma pessoa, voa para aquele deus que o enviou à Terra com seu destino. Afinal, todos têm o destino de servir na Terra a Erlik ou Ulgen, Tengri ou Umai, Zayan ou Aik, Kut é enviado aos descendentes de sua família. Saoshyant pensou sobre o novo conhecimento que havia descoberto sobre as almas. O velho Khan avançou na taiga e Saoshyant o seguiu. À noite, quando voltaram para o Shun, após a caçada, o velho Khan lhe mostrou um tambor. Veja, o pandeiro é o arco de Tengri, sua cópia. É claro que o próprio tambor é o arco. E esta é a corda do arco.
Ele apontou para a haste que se estendia e ligava os lados direito e esquerdo do tamborim. E aqui está a flecha. Ele apontou para a alça que conecta a parte superior e inferior do tambor. De fato, a alça se parecia com um homenzinho, o dono do tambor. Por que um homenzinho e não uma flecha? Porque a flecha é um ser. Nesse caso, um ser humano que tem todas as almas. Os antigos também diziam que essa flecha é o falo de Tengri, com o qual ele engravida o Mai. Tantos símbolos de um fenômeno. E aqui está o mapa do mundo, desenhado na parte interna do pandeiro, que representa tudo o que falamos. Um rio estava desenhado na parte de baixo, com um barco flutuando nele. É o rio da vida, e o barco é uma pessoa viajando pelo rio, do futuro para o passado. Na parte superior havia uma imagem da Via Láctea feita de estrelas. É o rio celestial pelo qual o homem passa do passado para o futuro, após a morte, passando pela eternidade. À esquerda estava a lua, o mundo de Erlik, o submundo, e à direita estava o sol, o mundo de Ugin, o mundo do futuro. Nem todas as pessoas têm suas almas desenvolvidas na mesma forma. Há pessoas que deixam uma lembrança de si mesmas, e a lembrança delas sobrevive por muito tempo. Ou a própria pessoa simplesmente vive em sua mente, presa no passado. Essa pessoa desenvolve a alma Tios, que após a morte vive por muito tempo no mundo de Erlik. Entretanto, há pessoas cujas ideias sobrevivem a elas e são realizadas somente depois de 100 anos ou mais. Todas elas estão voltadas para o futuro, cheias de planos, projetos e sonhos. Nessas pessoas, a alma de Boss vive por muito tempo, indo após a morte para o mundo de Ugin. Há também xamãs que fazem rituais xamânicos, voando em seu duplo, em sonhos e na realidade. Eles desenvolvem a alma de Siur e, após a morte, ela vive por muito tempo com o Deus que a enviou à Terra. Muitas vezes, esses xamãs aparecem na Terra ou nos sonhos das pessoas, mesmo depois da sua morte física, na forma de um redemoinho girando no sentido anti-horário. Eles correm sobre a Terra e realizam suas ações nela. Pessoas de poder que realizam grandes feitos têm uma alma Kut forte. Essa alma pode nutrir as outras, mas também pode fazer muitas coisas nesta vida. Ela permanece nos atos e objetos dessa pessoa. E essas coisas que pertencem a ela podem se tornar objetos de poder. Por meio desses objetos, outra pessoa pode receber o poder de sua alma Kut. As pessoas que percebem que a vida é passageira, que tudo o que aparece no mundo dos sonhos se torna um sonho, uma lembrança, que estão acordadas em seus sonhos, que se lembram de si mesmas em seus sonhos. Desenvolvem a alma Ai e vão para o mundo de Tengri após a morte. Lá, os xamãs já vivem para sempre, porque separam sua alma Ai do sonho do extremo para sempre. Com isso, o velho Khan parou de falar. Ele se sentou perto do fogo, pegou uma harpa de boca e começou a tocar uma melodia. Parecia que suas diferentes almas soavam nela. Saoshyant sentou-se perto do fogo, olhando para o desenho no tambor, pensando sobre os caminhos das almas. Isso o lembrava dos 3 caminhos dos contos de fadas. Agora ele sabia que o caminho da esquerda ia para o passado, o caminho da direita para o futuro e o caminho direto para a eternidade. Ao se despedir de seu tio e de seus parentes, Saoshyant foi novamente para o Rio da Vida, continuando a flutuar em sua arca caixão, indo mais e mais para o mundo da eternidade, Slav. Quando chegou ao rio, ele viu um homem e uma mulher velhos e feios, indo contra a correnteza do rio para o mundo terreno. Eles eram Mor e Mara. Eles estavam a caminho para trazer infortúnio, desgraça, doença e morte para os vivos. Estavam chegando para aproximá-los da velhice, para levar para o mundo de nave aqueles cuja hora havia chegado. Mas havia pessoas na terra que Mor e Mara poupavam e matavam mais lenta e imperceptivelmente do que outras, e até mesmo deixavam parte do bem que haviam conquistado na terra para que levassem para o submundo. Esses eram, acima de tudo, os feiticeiros e servos de Mor e Mara, bem como as pessoas que acidentalmente se envolviam e participavam do trabalho deles, os coveiros que lavavam os mortos, as pessoas que lamentavam a morte e outros. Eles também amavam aqueles que criavam a morte ou seus instrumentos, e eles também eram patrocinados por Mor e Mara.
Em seu caixão, como em um barco, Saoshyant navegou para a eternidade ao longo do rio estrelado, a Via Láctea. Logo tudo desapareceu. Ele, o caixão e o rio. Então, ele se deu conta de que havia chegado à eternidade. Havia apenas o vazio e a luz, o vazio e a paz. Não se sabe quanto tempo se passou, se um momento ou um século, mas Saoshyant reapareceu com seu caixão. Agora, ele se encontrava na Terra em constante criação do futuro Pravi, que o lembrava da descrição do paraíso. O céu estava limpo e claro e o sol nunca se punha. Plantas e flores cresciam por toda a parte, flores que nunca desapareciam. Uma música encantadora vinha de algum lugar. Saoshyant se aproximou de um palácio que estava próximo. Quando entrou, viu os seres celestiais, os deuses ou seus assistentes, anjos, que estavam trabalhando na criação de novos tipos de borboletas, pássaros e flores. Então, é ele que está criando tudo isso? Sim, você vê o grande laboratório da natureza. Uma voz vinda do nada lhe disse: É aqui que os projetos são criados para novas espécies de plantas, animais e pessoas, que são então realizados na Terra, trazendo com eles um novo futuro. Entrando em outro palácio, ele viu como as futuras mentes de vários novos Einsteins, Edisons, Beethovens, Pushkins estavam sendo criadas ali, os quais, tendo encarnado no mundo de Yavi, seriam capazes de captar o conhecimento que lhes seria transmitido do mundo de Pravi e trariam um novo futuro para a Terra. Chegou a hora e Saoshyant zarpou do mundo do futuro eterno em seu caixão, viajando nele até o presente perecível. Logo, ele se viu novamente deitado no mesmo caixão. Os pássaros estavam sentados na clareira. Ele se deitou na grama e se aproximou deles, preparando-se para um ataque repentino de sua emboscada. De repente, ele se lembrou de que, recentemente, havia sido um homem, mas agora era um gato. O antigo ritual de transfiguração, quando você se transforma em seu totem, tornando-se ele, foi revelado a ele.